Continuando com a nossa catequese, anteriormente falávamos de quem foi o responsável pela morte de Jesus. Foram todos nós os pecadores, que ali na Sagrada Escritura está representada pelo povo judeu. Efeitos do sacrifício de Jesus. Primeiro, reparar as nossas culpas. Nós todos estávamos condenados ao quinto dos infernos. Aí veja Jesus para eliminar isso. Reconciliou a humanidade inteira com Deus. Segundo efeito do sacrifício redentor de Jesus. Estabeleceu a comunhão dos homens com Deus. Desceu à mansão dos mortos ou desceu aos infernos? O que significa isso? É onde estavam os mortos, que antigamente se chamava o seio de Abraão, antes da morte de Jesus Cristo, ou limbo, né? Hebreus 2,14. Jesus vai fazer o quê? Libertar os justos, ou seja, tirar daí os santos, que até então não podiam entrar no céu, estavam esperando um Salvador, aquele que pudesse abrir as portas do reino dos céus. E Jesus fez isso com sua morte e ressurreição. Os sinais da ressurreição de Jesus. Depois, no finalzinho, nós vamos falar parte por parte dos artigos do credo, se eu não esquecer, tá? Primeiro, o túmulo vazio. Apareceu às mulheres, apareceu a Pedro, apareceu aos 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulos 15, versículos 5 e 6. O que é a ressurreição de Jesus? A entrada da humanidade de Cristo na glória da Trindade. Volta de Cristo para o seio da Trindade. E este é o principal mistério da nossa fé. Cristo ressuscitado manifestou a todo o mundo, sim, ou não. Mas a quem? Ele manifestou aos apóstolos. Porque apareceu só a alguns escolhidos. Por que será que ele apareceu só a alguns escolhidos? Para que estes fossem as testemunhas dele no mundo. Ou seja, ele não ressuscitado, ele não se manifestou a todos, mas a algumas pessoas que ele escolheu. Dentre essas pessoas, os apóstolos, algumas mulheres. E ele esperou que esses apóstolos pudessem anunciá-lo ao mundo inteiro. E essa foi a missão dos seus apóstolos. E hoje é a missão nossa também. Ascensão. Depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, ele permaneceu, na terra visitando os seus amigos, os seus apóstolos, algumas pessoas. Ele apareceu para alguns. Depois de 40 dias, ele volta para o seio da Trindade e leva para lá a nossa humanidade e faz uma promessa e vai preparar para nós um lugar ali. E uma semana depois que ele volta para o Pai, nessa promessa, depois da promessa, ele diz: estarei convosco todos os dias, até o final do mundo. E eu vou enviar para vocês um Consolador, um Paráclito. E uma semana depois aconteceu a vinda do Espírito Santo. Por isso que no credo a gente vai dizer: creio no Espírito Santo. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ascensão. É diferente de Assunção, tá? Ascensão foi com seu próprio poder e a Assunção foi levado, caso de Nossa Senhora. Donde virá para julgar os vivos e os mortos, onde Cristo reina agora na terra. Ele reina na igreja, por isso que deixou a igreja para reinar na terra, igreja militante. Apocalipse 22:20.
E a gente reza todos os dias na Santa Missa: Vinde, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Espera da segunda vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos. Quando se realizará o reino definitivo de Deus? Na parousia, no dia do juízo final, no fim dos tempos. Parousia, os últimos acontecimentos, o fim do mundo, a parousia. Como podemos saber que isso acontecerá? Primeiro, tem 3 presságios. 3. O primeiro deles, tem que aparecer o anticristo, que eu achei que já tinha aparecido, mas acho que não apareceu ainda, né? O anticristo. Apostasia da fé. O evangelho precisa ser anunciado ao mundo inteiro, a todos os povos. A conversão dos judeus, ou seja, quando aparecer o anticristo vai ter a apostasia da fé, né? Mas o evangelho precisa ser anunciado à humanidade inteira. Todo mundo tem que saber do evangelho de Jesus, do reino de Deus. E os judeus, está difícil de converter, precisam se converter para que a parousia aconteça. E aí, quando isso acontecer, haverá novos céus e nova terra. A transformação de todas as coisas, a transformação do cosmo, é a nova era, onde já não vai existir sofrimento, já não vai existir morte, a gente já não vai poder ter mais medo de nada, não vai poder ter medo dos bichos selvagens, eles não vão nos atacar e a gente vai precisar matá-los também, se defender, e a gente vai viver uma vida dos bem-aventurados, né? Na presença de Deus, quando Deus será tudo em todos, a transformação de todas as coisas. Então, só recapitulando, que na próxima aula nós vamos falar sobre creio no Espírito Santo. Vamos lá. Até agora que nós vimos: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Isso que nós vimos no dia de hoje, né? Até agora. E o que mais? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós pulamos essa parte, mas nós já passamos por ela, né? Desceu aos infernos, ressuscitou ao 3º dia, né? E eu já falei por que ele ressuscitou. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa parte aqui, donde há de julgar os vivos e os mortos, é o 7º artigo do Credo. E depois, na próxima oportunidade, nós falaremos do 8º artigo do Credo. Creio no Espírito Santo. E assim a gente conclui essa... Eu já até perdi o número das aulas, acho que é a 4ª, essa 4ª aula. É porque tem vídeos, e eu vou contando pelos vídeos e não dá muito certo, né? Eu acho que é a 4ª sim, né? Então, espero que vocês estejam entendendo. Então, vão estudando, né? Nós já estamos na página 56 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então, na próxima catequese, nós vamos para a página 56, no número 136. Só lembrando que ainda está um pouco distante da gente concluir, não? Porque nós temos que chegar até na página, deixa eu ver aqui para vocês. Nós precisamos chegar até na página 179. Ou seja, temos mais de 100 páginas ainda para nós perpassarmos. Mas não precisa se preocupar, que eu vou fazer um resumo bem resumido e essas páginas vão reduzir, vão ficar no máximo umas 50 páginas, né? Então, espero que vocês estão entendendo. Se não estiver entendendo, já dá o grito, já dá o berro, já falem, porque senão vocês vão ficar na dúvida e eu vou achar que vocês todos estão aprendendo, estão sabendo, né?
Os vídeos eu não sei se eles ficam muito tempo aí para vocês assistirem, porque no meu telefone eles não ficam, eles somem com muita facilidade, né? Eles ficam no máximo uma semana, né? E ainda não aprendi a mexer direito, vocês vão desculpando aí, a gente fica aí com essas catequeses assim, amadora mesmo. Quando a gente ficar melhor, quem sabe a gente melhora também, tá bom? Fiquem todos com Deus, estudem, se cuidem e nós continuamos depois com a nossa catequese. Já está quase chegando na metade, né? Então a gente termina, tá bom? O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.